Oi, 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 chega mais, tá no ar o Band Placar que tem oferecimento BandBet. Amanhã, sabadão, tem Brasil, Zil, data FIFA. Finalmente o Brasil em campo contra a seleção de Senegal. Em Londres, partida amistosa para ir preparando para a Copa do Mundo. A seleção senegalesa não é nada fácil, o Berna vai falar sobre isso pra gente, que o Ancelotti também deve ter algumas mudanças e tá preocupado com a parte defensiva da seleção após uma virada acachapante na última data FIFA. Berna, o que a seleção senegalesa pode aprontar para cima do Brasil? Esta que nunca perdeu para o Brasil na história. Exatamente, é uma seleção africana forte, né? É importante a gente contextualizar a história dessa seleção até, né? Disputou 3 Copas do Mundo e na primeira delas chocou o planeta. Em 2002, na Ásia, quando joga contra a França, à época, a seleção campeã do mundo abria a Copa do Mundo. E a França era, então, campeã do mundo, favorita para ganhar a Copa da Ásia, não passou nem na primeira fase. E perdeu para o Senegal, por 1-0, né? Senegal chegou às quartas de final daquele Mundial, sendo eliminada pela Turquia. Então foi uma primeira Copa do Mundo de Senegal que chocou o planeta. Não foi tão bem assim nas edições seguintes, que disputou 2018 na Rússia e 2022 no Catar. Mas é uma seleção muito bem treinada pelo Pape Thiaw, que mescla experiência e juventude, com jogadores de peso no cenário europeu, né? A gente começa falando, por exemplo, sobre o setor defensivo, que tem o Koulibaly, jogador experiente, que hoje está na Arábia Saudita, mas já foi jogador de Napoli, decisivo, e Chelsea, por exemplo, um zagueiro muito bom. Aí a gente fala de um jogador mais experiente. No entanto, na lateral esquerda, a gente fala de Elhad Diouf. Xará, aliás, um jogador que foi o melhor de Senegal na Copa de 2002. Esse atua como lateral esquerdo no time do West Ham. Mais à frente, ele pode optar por um meio de campo de muita qualidade. Gana Gueye, ele jogador do Paris Saint-Germain, pode atuar com os dois Sarr. Ismaila Sarr, jogador do Crystal Palace, e o Pape Sarr, do Tottenham. E mais à frente, ele tem 2 pontas de qualidade. O Mané, conhecido de todo mundo, hoje está no Al Nassr da Arábia Saudita. Ganhou tudo pelo Liverpool em 2019 e 2020. E o Ndiaye, que joga no Everton. E o centroavante deve ser o Nicolas Jackson, jogador que não foi tão bem no Chelsea, melhorou no Bayern de Munique, a reserva do Harry Kane, às vezes joga junto com o Harry Kane um pouco mais recuado, e o Nicolas Jackson como centroavante. Estatística do Nicolas Jackson, 3 gols em 12 jogos nesta temporada. Então destrinchamos a seleção senegalesa, que vai enfrentar o Brasil, como a gente disse no programa anterior, provavelmente com uma alteração importante, a entrada do Éder Militão na lateral direita no lugar do Wesley, que seria do Wesley. Aliás, sobre o Wesley, no último jogo da Roma, contra a Udinese, no Campeonato Italiano, e a Roma está brigando pelo título, o técnico Gianpiero Gasperini o colocou na ala esquerda, e ele jogou muito bem. Esse pode ser um problema lá para frente para a seleção brasileira, porque ele vai jogar como lateral direito na seleção do Ancelotti, numa linha de 4, ele joga o Gianpiero Gasperini com 3 zagueiros e 2 alas, e aí, se ele jogar como ala esquerdo, ele não vai desaprender, mas ele não estará mais acostumado a jogar como um lateral direito. Então, esse pode ser um problema para o técnico. Mas qual é a oferta maior da seleção brasileira, a lateral direita ou a esquerda? Porque eu vejo as duas como problemas. Eu acho que a lateral direita tem mais jogadores ofensivos. Entendi. De corredor. Tá. O Wesley, por exemplo, e o Wanderson, né? A lateral esquerda não. Tem jogadores que criam mais o jogo, partindo da lateral mais para o centro, ou então fazendo uma saída de 3 ao lado dos zagueiros. Alexandro, Douglas Santos. Quem mais? Carlos Augusto, né, que foi mal na partida contra o Japão. Tem o Caio Henrique também. Tem o Caio Henrique, do Mônaco. Então, são possibilidades diferentes. Jogando com o Militão, de repente, o Ancelotti pode liberar mais o lateral esquerdo. Mas, repito, os que ele tem à disposição não são jogadores de corredor. Então ele vai ter que se fiar muito nos pontas lá na frente. Mas o Wesley seria, certo? O Wesley é jogador de corredor. O Wesley é um trator. Mas eu o não Wesley acho que ele sobe pode... e desce. Eu acho que ele vai ser titular dependendo da circunstância. Tá? Vale lembrar que Senegal tem 2 pontas muito bons. O Mané, que dispensa maiores apresentações, e o Ndiaye. São jogadores que partem para cima. Então, de repente, ele vai ser mais cauteloso, colocando laterais mais posicionados defensivamente, e não tem problema nenhum. É uma questão
de estratégia. A BandBet está nessa com uma super promoção para você para esse jogo. A bola vai rolar à 13h no horário de Brasília, neste sábado, como trouxe a Isa, no norte de Londres. Você aponta sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima, tá? E você será direcionado mais uma vez para a capa do site da BandBet. E tem a promoção aqui, Isa, que é a seguinte, ó. Você cria a sua aposta, modelo criar aposta de R$100, com odd mínima de R$4, e você ganha R$35 em free bet, para continuar se divertindo no site da BandBet. Então você clique aqui e você terá acesso a essa promoção. Consulte, evidentemente, termos e condições no site da BandBet. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. A gente falou sobre o Brasil, mas a gente vai falar sobre uma seleção que é uma rival histórica do Brasil. A seleção da Holanda, que já causou muitos problemas ao Brasil em Copas do Mundo. Eliminou o Brasil em 74, eliminou o Brasil em 2010. Em contraponto, o Brasil tirou os holandeses em 94 e em 98. Então pode ser que na Copa de 2026 a gente tenha um tirateima dessa história. Mas a Holanda entra em campo hoje, né, Isa? Entra em campo hoje, no Estádio Nacional de Varsóvia. Vive um bom momento a seleção holandesa, né? Vive uma boa safra, vamos dizer, nos últimos anos, com jogadores talentosos. Mas hoje o confronto é do grupo G. Polônia recebe a Holanda. Os dois precisam dos 3 pontos. Por quê, Berna? A Holanda é a líder, mas só 3 pontos os separam na tabela. Então, se a Polônia somar 3 pontos, fica tudo igual. Sim. E é muito importante para a Holanda também, que quer se garantir na próxima Copa e ficar tranquilo para a última rodada. A Holanda não pode se dar o luxo de disputar uma repescagem. Não. Né? A geração não permite isso. A gente já falou em outra edição do Band Placar sobre o sistema defensivo holandês, que tem jogadores muito bons. Do meio para frente tem muita gente boa. Eu acho que o técnico Ronald Koeman vai colocar uma linha com 2 volantes alinhados, né? Como sempre. Esse cara aqui, Ronald Koeman, como jogou bola como zagueiro, pelo amor de Deus. Mas ele deve ter o Gravenberch e o Frank de Jong. Tá? Gravenberch do Liverpool, Frank de Jong do Barcelona. Mais à frente, ele pode optar por jogar com Cody Gakpo, mais pelo lado esquerdo, Xavi Simons, centralizado, de repente, Malen pelo lado direito. Essa é uma oportunidade para ele também. E aí Memphis Depay como centroavante. O goleiro é o Verbruggen, que é bom goleiro do time do Brighton. Mick van de Ven é um zagueiro muito rápido. O Virgil van Dijk tem muita experiência e qualidade, embora o Van Dijk não tenha feito uma boa Copa no Catar. Então são jogadores muito bons, né? A Polônia já teve gerações espetaculares nos anos 70 e 80, não é sombra disso hoje, mas ainda assim tem bons jogadores. Tá? Começando pelo goleiro Skorupski, que é dúvida para a partida de hoje, ele é goleiro do Bolonha, saiu machucado logo no início do jogo, do último final de semana contra o Napoli, vitória do Bolonha, aliás, no estádio Renato Dallara por 2-0. Joga com uma linha de 3 zagueiros, com Kivior e Bednarek sendo os destaques. Tem Zelinski, tem Zimanski, tem Kaminski, tem também mais à frente Robert Lewandowski. Então tem gente de qualidade nesse time da Polônia. A Polônia não só precisa vencer, como precisa fazer saldo, né? Porque na última rodada, Polônia e Holanda enfrentam respectivamente Malta e Lituânia. A Polônia é fora de casa, mas aí não vai fazer muita diferença, e a Polônia, e a Holanda, melhor dizendo, em Amsterdã, na Johan Cruyff Arena. Então, assim, as duas vão ganhar na última rodada. É esse jogo que decide. Esse jogo basicamente decide a situação. Um empate para a Holanda não seria nada mal, viu, Isa? Então, vamos botar na tela? Vamos botar na tela as melhores odds do mercado com a BandBet. Exatamente, você aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima, mais uma vez. Eu lhe convido a acessar a capa do site, digitando também no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. Aqui no Carrossel você tem várias promoções passando e tem promoção das eliminatórias para a Copa do Mundo, tá? Você aposta R$200 no modelo Criar Aposta e ganha 50 em free bet, lembrando sempre com a odd mínima de R$4, tá? Então você tem promoção também para as eliminatórias europeias. Lembrando que além da Holanda, outra seleção tradicionalíssima, mais tradicional ainda, a Alemanha entra em campo às 4h45, logo mais, daqui a pouco,
contra a seleção de Luxemburgo fora de casa. Então você tem possibilidade grande aqui de criar a sua aposta pagando R$200 e recebendo como uma free bet para continuar se divertindo no site, R$50. Eu vou nessa promoção aqui. Beleza, pessoal? A gente volta logo mais com mais uma edição Expresso de Band Placar. O que você sempre fala por aqui? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu!